Olá, empreendedora! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Empreendedoras no Digital. Se tu não me conheces, o meu nome é Camila e eu falo sobre marketing digital, mais propriamente produção de conteúdo. Aqui pelo podcast tenho tendência para falar sobre outras coisas, nomeadamente marketing digital de uma forma mais geral e também um pouquinho do lado pessoal aqui de trabalhar com o digital. Hoje eu estou a experimentar um formato diferente. Não estou a fazer vídeo para o podcast, estou apenas a utilizar aqui o gravador de som e talvez possam ouvir a minha cadela no fundo, mas está muito calor e aqui onde eu estou está fresquinho, então ela está comigo. Hoje nós vamos falar sobre stories e sobre como produzir conteúdo para stories, como organizar, de forma geral vamos falar de stories, portanto o podcast de hoje vai ser um pouquinho mais técnico. Antes de mais eu quero conversar contigo sobre para que é que serve os stories. Os stories servem essencialmente para te conectares com a tua audiência devido ao quão real eles são em comparação com posts no feed, TikToks na rede, no TikTok e vídeos e etc. Porquê? Porque os stories geralmente e de forma, e por defeito, digamos, são gravados no próprio momento. Ou seja, há pouca probabilidade dos teus stories serem muito ensaiados e de fugirem à realidade. E, como eu estou sempre a dizer, hoje em dia as pessoas querem cada vez mais ver pessoas reais, ok? Porquê? Porque ao longo dos últimos anos aqui nas redes sociais, nós temos construído todos em conjunto uma narrativa de uma vida perfeita. E já não é isso que as pessoas querem atualmente ver. Atualmente as pessoas querem ver alguém com quem se identificam, alguém de quem gostam do conteúdo, mas também gostam como pessoa. E é por isso que tem havido cada vez mais sucesso para quem é mais real e tem conteúdos menos ensaiados, ok? Então eu vou começar por partilhar com vocês aqui a forma técnica de organizar os stories dentro do próprio dia. Depois vamos organizar os stories semanalmente e depois vou dar aqui alguns toques de organização pessoal que podem trazer para os stories, de conexão, de exemplos de ir buscar coisas do feed para os stories, para remeter para o feed e também para alguns produtos, inevitavelmente. E vamos falar aqui a um nível mais abrangente, mas também de uma forma mais rasa, ok? Por isso, apertem os cintos, vão buscar o vosso bloco de notas e uma caneta e comecem aqui a apontar aquilo que acharem mais relevante aqui para o vosso negócio. Vamos então começar aqui a dividir os stories por momentos do dia, ok? Então, o nosso dia tem vários momentos e eu gosto de ter por base estes momentos para planear os stories. Atenção, isto é um dia normal de quem tem um emprego normal ou de quem trabalha por conta própria. Isto não está feito para mães nem para pessoas que trabalham por turnos ou em horários mais chatos, ok? Portanto, se tu és uma dessas pessoas que tem horários mais complicados, é natural que isto não faça tanto sentido para ti, mas podes na mesma adaptar à tua rotina. Há vários momentos no nosso dia, sendo o bom dia, início do dia, o primeiro, depois o meio da manhã, e o meio da manhã eu tenho aqui como se for entre as 9h30 e as 11h30, depois tenho a hora do almoço, que é quando as pessoas fazem a primeira pausa, que é quando podemos aproveitar para fazer assim conteúdo mais intenso, o meio da tarde, ou seja, aqui por volta das 3, 4, fim da tarde, que é quando as pessoas já estão de certeza a regressar a casa. Mais uma vez, isto é de forma geral, alguém que trabalha por turnos nunca regressa a casa nestes horários, mas é aqui entre as 5h30, 6 e as 7h30, 8, e depois o boa noite, fim do dia, que eu considero aqui após as 9, após o horário de jantar, que é quando as pessoas voltam a agarrar nos telemóveis, nem que seja só 5 minutos. Então, para já, obrigatório mesmo é o início do dia, ok? A hora do almoço, o meio da tarde e o story de boa noite / fim de dia. E porquê é que estes aqui são os mais importantes? Porque se tens pouco tempo ou até mesmo se tens que deixar stories programados porque nestes horários não estás com o telemóvel, ok? Isto é excelente para pessoas que têm outro emprego, podes agendar estes stories para saírem através do Meta Business e vais conseguir preencher aqui os momentos mais importantes do dia, que é o bom dia, é quando ainda está toda a gente no telemóvel, a hora do almoço, que é quando as pessoas começam a voltar a mexer no telemóvel e têm um pouquinho mais tempo,
o meio da tarde e o boa noite. Ok, Camila, mas eu trabalho aqui por turnos e costumo trabalhar, por exemplo, das 6 da tarde às 4 da manhã. Ok, boa. Então, o bom dia para ti é para esquecer porque a essa hora estás a dormir e está tudo certo com isso. Não sei a que horas é que acordas, mas provavelmente acordarás aqui perto da hora do almoço. Ok, então, colocas o story de bom dia / boa tarde à hora do almoço, ok, para ser aqui real. E aproveitas para dar assim logo início ao dia com alguns conteúdos. Por exemplo, se tiveres uma loja online de artesanato, podes colocar aqui o bom dia com produtos que têm saído mais ultimamente, ok? Uma foto de fundo, não fazer publicidade diretamente e falar aqui de alguma encomenda que tu tiveste recentemente que foi, por exemplo, feita à medida e trazer aqui essa possibilidade para os stories. Podes apenas falar de como te estás a sentir hoje e perguntar se mais alguém se está a sentir como tu. Podes deixar aqui alguma frase motivacional que faça parte do teu universo de marca, ou seja, alguma frase que tu uses com frequência. E vais voltar aqui ao meio da tarde, que será antes de tu ires trabalhar. Podes fazer, por exemplo, um questionário, abrir uma caixinha de perguntas e respostas. Se trabalhares aqui com algo mais físico, mostrar algumas peças que tenhas aqui à venda, esse tipo de coisas. E depois o boa noite vai calhar ali perto da tua hora de jantar e podes aproveitar para deixar aqui alguns stories relacionados com o tema que estiveste a falar ao longo do dia, caso tenhas introduzido algum tema específico, e isto agora não está a fazer muito sentido, mas quando analisarmos a rotina semanal de stories, isto vai fazer mais sentido, ok? Deixar aqui algo relacionado com o tema que falaste durante o dia, fechar o teu dia assim para as outras pessoas, esse tipo de coisas. Se és uma pessoa que trabalha, por exemplo, das 5 da manhã às 2 da tarde, começar o teu bom dia quando tu de facto começas o teu dia, porque isto aqui tem um peso muito motivacional para quem vê que tu começas o dia super cedo, ok? Depois voltar aqui com as histórias de meio da manhã, que será mais ou menos ali perto do horário em que fazes pausa de almoço no teu trabalho mesmo. E depois a hora do almoço vai ser à partida impossível postares alguma coisa, porque é quando estarás ainda a trabalhar, então postas assim ao início da tarde, já perto do meio da tarde, e fazes aqui um post, uns stories normais em relação ao conteúdo que introduziste de manhã, ou caso não tenhas introduzido conteúdo nenhum, ainda podes introduzir agora. Depois à tarde, se tens um desses horários super cedo, provavelmente estarás a descansar, mas podes voltar ao fim da tarde em vez de ao início da noite, ok? Para deixar aqui alguma nota sobre o teu conteúdo, para fazer alguns stories sobre como tu te sentes, sobre alguma coisa que aconteceu no teu dia e faz sentido trazer para os stories ou para gerar conexão ou para mais tarde remeter para vendas, esse tipo de coisas, ok? Agora vamos passar para a rotina semanal de stories. A rotina semanal de stories, quando tu já tiveres o que eu te vou apresentar no fim, vai fazer muito sentido, ok? Para tu acompanhares. Acredito que não todas as semanas, nem todos os dias, mas que de forma geral nós devemos ter algumas rotinas que trazemos frequentemente para os stories. Eu vou dar o meu exemplo. Segunda, geralmente, é dia de análise relâmpago de perfis, ok? Então, os meus seguidores sabem que à segunda-feira podem contar com uma análise de perfil nos stories, ou seja, que podem chegar lá, deixar o seu arroba e que eu vou analisar o seu perfil e dar 3 sugestões de melhoria. Eu faço isto sempre segunda-feira ao meio-dia. Atualmente não estou a fazer sempre postar em fase de lançamento, ok? Mas eles sabem que podem contar, na maioria das segundas-feiras, com uma análise de perfil. E podem não colocar o seu perfil para ser analisado, ou podem voltar a colocar, embora já tenham posto, porque eu dou sempre sugestões de melhoria, ok? E isto pode tornar-se uma rúbrica. Por exemplo, à segunda abrir uma caixa de perguntas técnica e à sexta abrir uma caixa de perguntas pessoal, ok? E colocas um momento do dia e o tema da sequência. Por exemplo, quarta-feira é dia de story aula nos teus stories. Ótimo! Então, escreves que é uma story aula e escreves o tema à frente. Depois eu tenho aqui ainda uma coluna de interação para tu poderes perceber como é que este conteúdo funcionou.
Porquê é que é bom ter rotinas? Porque tudo aquilo que é repetido vai vender, ok? Ou seja, tudo aquilo que tu fazes frequentemente vai fazer o teu seguidor lembrar-se mais de ti e inevitavelmente estar pronto para comprar de ti os teus produtos, ok? Porquê? Porque quem não aparece não é lembrado, já sabemos isso, e mesmo que seja repetição, faz sentido que tu o tragas, principalmente quando são momentos que podem lembrar o teu seguidor de ti. Não só a nível técnico, mas também a nível pessoal. Por exemplo, todas as quartas-feiras partilhar uma dificuldade que tu tiveste até aqui. Fazer uma story aula sobre essa dificuldade. Isto vai gerar conexão porque vão haver pessoas de certo que se relacionam com esse mesmo assunto e que tiveram esta mesma dúvida que tu estás a apresentar agora. Eu acho também ainda importante, principalmente numa fase inicial em que não temos tanta percepção de como é que as coisas a nível de conteúdo estão a correr, nós registarmos os melhores conteúdos, ok? Ou seja, fazermos uma análise dos conteúdos que se destacaram muito pela positiva. Não estou a dizer para analisarem tudo, porque não faz sentido, principalmente numa fase inicial. Há muita coisa a acontecer, principalmente aqui a nível psicológico, do que é que tens que fazer, do que é que não tens que fazer, e és só tu, não tens uma equipa, ok? Portanto, quando tiveres uma equipa, terás alguém a analisar tudo por ti. Enquanto não tiveres, analisa aquilo que tu vês que se destaca de caras. Porquê? Porque não é preciso levar-te muito tempo para poderes melhorar significativamente os teus stories e o conteúdo nos teus stories. Desde que seja real e que tu consigas de alguma forma ajudar a pessoa que está a ver, seja através de conexão, seja através de conteúdo educativo, tudo vai funcionar bem. Ok, a parte técnica da organização de stories eu já partilhei contigo. Agora vamos aqui à parte mais pessoal, que é como é que vais trazer conteúdo dos stories para o feed e vice-versa. Se uma sequência de stories se sair muito bem e vires que ajuda muitas pessoas e que tem muitas respostas, é tirar print e fazer e transformar em post, ok? Isto funciona bem, há grandes players no mercado a fazê-lo, portanto não faz mal se tu o fizeres também. Agora, a nível pessoal. A nível pessoal, eu acho que é importante que tu penses que volume de stories é que é execuível para ti, ok? Que volume de stories é que tu de facto consegues fazer e cumprir ao longo da tua semana sem te prejudicares, ok? Ou seja, não vais conseguir todos os dias ter aqui uma rubrica nova nos stories, ok, tudo bem. Consegues ter uma rubrica semanal? Perfeito, isso excelente no início, mais uma vez, é só tu, não podes esperar que consigas fazer tudo e mais vale teres poucas coisas, mas de facto de valor e de qualidade e simplesmente ires aparecendo de forma natural ao longo dos stories, ao longo dos dias, gerando aqui conexão, contando sobre o teu dia de trabalho, contando sobre as dificuldades que tiveste hoje, dando aqui aulas mais técnicas e etc, ok? Não é preciso encheres-te de trabalho para seres bem-sucedida, principalmente se tens mais coisas no teu prato para além do teu negócio, ok? Eu gosto muito, muito de dar ênfase nisto, porque nós às vezes temos aqui a impressão de que toda a gente está a fazer tudo ao mesmo tempo, só nós é que não estamos, e por isso que estamos erradas e etc. E não é isso. Cada pessoa trabalha no seu tempo com as ferramentas que tem e com aquilo que pode de facto fazer. E não és menos por só teres uma rubrica semanal nos stories. Podes, por exemplo, ter aqui uma rubrica semanal num dia da semana e depois, na primeira terça-feira de todos os meses, trazer uma rubrica diferente, ok? Dá na mesma para gerar conexão, criar rotina e não vai mexer assim tanto com a tua agenda pessoal e com a parte de organização pessoal, porque isso é mesmo muito importante, principalmente numa fase inicial. Imaginemos que vais fazer aqui um conteúdo sobre os melhores treinos para quem está a iniciar no ginásio, ok? Isto é muito abrangente, mas foi o exemplo que eu me lembrei agora aqui assim de repente. E queres levar pessoas para esse post, mas queres levar pessoas que já te seguem, porque no fim desse post vais fazer uma venda, ou daqui a alguns posts vais fazer uma venda relacionada com isso. Ok, então vamos introduzir esse assunto nos stories.
Antes de introduzir qualquer que seja a sequência, a caixa de perguntas, etc., tens que aquecer o tema. E o que é isto de aquecer o tema? Isto de aquecer o tema é começar a falar de forma leve sobre o tema, ok? Sem muitos rodeios, sem palavras complicadas, sem muito texto no ecrã. Para quê? Para as pessoas prestarem atenção, ok? As pessoas vão começar a prestar atenção e tu vais começar a pedir aqui, primeiro, reações sobre se a pessoa já se sentiu assim, se não se sente, se às vezes ainda sente, esse tipo de coisas. Depois podes passar aqui mesmo para uma sequência, um questionário, ou seja, eu ainda me sinto assim às vezes, eu nunca me sinto assim, eu já me senti assim, mas agora não sinto mais, ok? Por exemplo, este conteúdo é interessante para ti, reage aqui. Ok, a pessoa reage, vocês têm aqui alguma interação, o que é bom para o algoritmo e para o desempenho depois dos vossos restantes conteúdos, e depois colocas então a sequência mais à frente daquilo que eu falei. No fim, fazes aqui uma pergunta sobre se estes stories foram úteis para as pessoas, se não foram, para perceberes mesmo a opinião pessoal sobre o conteúdo no fim, ok? Porque uma pessoa ver até ao fim não significa que gostou, ok? Se a pessoa gostou mesmo, ela vai votar e vai te dizer se gostou mesmo ou nem por isso. E depois dizer, para poder ajudar mais profundamente X, Y e Z pessoas que têm estas dificuldades, fiz aqui este post de hoje que eu recomendo que vás ver e depois explicas porque é que recomendas que vais ver, não é? Porque a pessoa não vai ver só porque nós dissemos que sim, a pessoa tem que ganhar algo em troca por ir ver, ok? Isto aqui vai ser de acordo com a tua agenda pessoal, porquê? Porque não tens que estar a criar novas narrativas muito diferentes, não tens que ter muitas ideias de conteúdo, não tens que ter aqui uma parte tão complicada a nível de criatividade na tua mesa, ok? Ou seja, podes ter aqui algo mais simples e que faz na mesma sentido para ti e para os teus seguidores, inevitavelmente. E a partir disto, tu consegues criar boas sequências de stories. É só pensar em o que é que eu vou postar hoje no feed. Ok, vou postar isto. Isto faz sentido para quem já me segue ou só faz sentido para pessoas novas? Avaliar, colocar na balança. Aqui também é preciso ter muito em atenção o nível de consciência da nossa audiência, ou seja, conteúdo de feed geralmente é para quem tem uma consciência mais baixa. Porquê? Porque é para chegar a pessoas novas que ainda não percebem muito bem aquilo que tu fazes, e se calhar ainda nem sabem que precisam da tua ajuda, esse tipo de coisas. Enquanto que os stories são de pessoas que já te seguem, que já sabem que querem a tua ajuda. Ou seja, não vai dar para fazer isto com todos os conteúdos, ok? Nem todos os conteúdos que postas no feed valem a pena trazer para os stories. Mas aqueles que valem, tu podes fazer assim. A nível pessoal, não há muito mais que eu te possa dizer sem conhecer a tua agenda, ok? É verdade, eu não consigo ajudar muito sem saber quais é que são os teus momentos livres, que horário é que tu tens para criar conteúdo de facto, se stories são sequer uma dificuldade assim tão grande para ti, ou se só te falta alguma motivação para poderes postar mais stories, se não fazes stories porque tens vergonha de aparecer, etc. Sem saber ao certo estas dificuldades, eu não te posso ajudar. Mas o que eu te posso dizer é que se fores até ao meu perfil de Instagram, tens um link na biografia que te dá acesso a um guia para criar as tuas stories. Ou seja, tudo aquilo que eu te disse aqui foi aqui uma caminhada pelo guia de cria os teus stories, ok? Ele está feito para que tu possas duplicar e utilizar à tua vontade a quantidade de vezes que tu quiseres, a quantidade de semanas que tu quiseres, ok? E é completamente gratuito. Esta pode ser a primeira ferramenta que muda completamente a forma como tu olhas para o teu conteúdo e é importante que tu a uses se a descarregares, ok? Ela só por tu a teres não vai fazer a diferença absolutamente nenhuma, tens que a usar. Mas eu tenho a certeza que se tu a usares com pés e cabeça e estiveres aqui hoje a ouvir estes 20 minutinhos de conteúdo, que vais conseguir mudar os teus stories e organizar os teus stories a nível semanal. Não é preciso organizar tudo tintim por tintim, mas é bom nós conseguirmos olhar assim de longe para como é que a nossa semana se parece e numa fase inicial faz toda a diferença, principalmente para pessoas que têm muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo, ok? Se tu só trabalhas com o teu negócio, é mais fácil não utilizares o guia para criar stories.
Se fazes mais alguma coisa para além do teu negócio que te leva algum tempo, teres aqui um mapa daquilo que vais fazer ao longo da semana é sempre bom e ajuda-te a não falhar com tanta frequência. Portanto, vai até ao meu perfil de Instagram, faz o download gratuito, duplica e utiliza as vezes que tu quiseres. Qualquer dúvida sobre o guia de stories, vocês podem sempre enviar mensagem que eu ajudo-vos, ok? Qualquer dúvida que tenham, se não conseguirem abrir, se não conseguirem perceber, se estiverem confusas sobre o para que é que esta coluna ou aquela serve, eu estou aqui à vossa disposição para vos ajudar. Portanto, vão até lá e digam-me depois o que é que acharam e se foi útil. Por hoje é tudo, empreendedora, e vemo-nos no próximo podcast.